Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias na palavra no livro de Lucas, capítulo 15, primeiro. E a palavra do Senhor diz assim: ora, chegava-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir a palavra do Senhor. E os fariseus e os publicanos murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles? Então ele lhe propôs esta parábola: qual de vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai após a perdida até que encontre? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Eu estava lendo esta palavra e o Senhor me deu esta palavra, acho que uns 3 meses. Eu estava aqui e por uma palavra que o irmão estava lendo a Bíblia, aqui o texto, ele me deu esta palavra. Eu digo amém. E muitas vezes o Senhor tem me dado mensagem sentado ali naquele cantinho que eu fico. Quando eu abro a palavra, ele me dá a mensagem e quando ele dá a mensagem, a gente pega, a gente sabe que é dele. Não é que eu procurei, não, ele me deu. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, eu fiquei meditando. E ele diz: e chegava todos, publicanos e pecadores. Chegava Jesus. Então vinha de todos os lugares ter com ele. Louvado seja Deus, quando há um homem de Deus, uma palavra de amor, e quando ele leva o amor a muitos amigos, e se sente bem perto dele. Assim era Jesus. E vinha aquela multidão, porque ele chegou, e o povo, os sacerdotes, que estavam ali no meio, sabe que o povo não ia com eles. Por que não iam com eles? Porque ele era maus. Pessoas mal de coração ruim, ninguém se chega a ele. Ele pode ter tudo, mas ninguém quer saber dele. Mas com Jesus tão simples, todos vinham a ele para ouvir a sua palavra, porque a sua palavra era agradável. E ele falava simplesmente das coisas boas do reino de Deus. E as pessoas estavam ali, os malfeitores, aqueles homens maus. E eu ficava pensando, meu Deus, mas ele disse todos. Era malfeitores, era pecador. Como um homem simples como Jesus, que eu digo que Jesus era simples, e vinha todos ao seu redor a ouvir a sua palavra. Mas tem uma diferença dos sacerdotes, que estavam lá nas sinagogas, mas a multidão não ia ter com eles. Por quê? Porque ele queria tomar do que eles tinham. Eram uns homens soberbos, porque eles tinham aquelas, eu não sei como falar, no peito, aquele peitoral dele, todo cheio de pedras cravadas ali, e se achavam com toda a autoridade que eles tinham. Então eles eram os maiores, tinham que respeitar ele. Ninguém podia desrespeitar um sacerdote. E ele estava lá. Caifás nem se fala.
E quando Jesus estava falando, e eles ouviram que todo estava ao redor de Jesus, pecadores e malfeitores, e aqui eles dizem, como pode ele comer com eles? E está no meio deles, que diz que a multidão vai com ele, que diz que é filho de Deus. Quer dizer, Jesus diz na palavra dele, mas ele não afirmou que ele era filho de Deus. Os demônios sim afirmavam que ele era o filho de Deus, mas os homens iam porque havia algo. O Espírito de Deus atraía a multidão, pecadores, aqueles que estavam contritos, sofridos, mas ele estava ali, os doentes estavam ali com Jesus. Está aqui, meu irmão, diz, é o primeiro que diz, todos vinham a ele. E quem? Um homem simples, que arrastava a multidão, todo mundo ao seu redor. O que tinha naquele homem? O que tinha em Jesus? A paz, aleluia. Era a paz que havia nele. Quando ele abria a sua boca para falar, transmitia. Aqueles homens maus, eles se ficava ali, aquela paz entrava no seu coração, e muitas vezes eles ficavam dentro dele, eu sou tão mal, eu fui ruim, e esta palavra entra no meu coração e me acalma a minha alma, eu me sinto bem com esta palavra que ele está falando. E nem tanto ele ia falando, e a multidão ficava com Jesus para ouvir aquela palavra tão simples. Com certeza ele falava do reino de Deus, ele falava do amor de Deus, e ele estava ali falando. Mas os sacerdotes, aqueles escribas, dono da lei, começaram a perseguir Jesus. Por quê? Eles se reúnem porque todo mundo que é bom, o inimigo não quer que ele seja ter inimigo, ele quer os amigos dele. Mas como é que ele pode fazer amigo? Porque ele só tinha inimigo. Era Roma, não podia. Eles eram o maioral dali, das sinagogas. Então entrava ali, não podia ser todo mundo. Ele não ligava para as pessoas que estavam na rua pedindo, os doentes, não estavam lá. Nem tanto Jesus disse que ninguém foi curado na época de Eliseu, de Elias. Foi pouca gente. Foi Naamã que foi curado. Quando Jesus chegou a falar sobre isto, eles entenderam que era com ele, que era verdade. Eles não davam valor. Então ninguém cuidava das suas feridas. Mas Jesus vinha e falava, e aquelas pessoas estavam ali ao redor de Jesus. Mas eu acho engraçado, porque Deus é Deus, ele conhecia o pensamento do homem, e ele estava ali. E então Jesus lhe propôs esta parábola: qual de vós o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixou as 99 no deserto, diz no campo, e não vai após a perdida até que encontre? Esta passagem, que aquela ovelha saiu do meio, com as minhas palavras, aquela ovelha saiu do meio do rebanho, e o pastor de ovelha foi atrás dela. Ele encontrou ela. Ele deixou as 99 no deserto. Diz no deserto, eu procurei em outra versão, diz que deixou assim, no deserto, para ver como é que elas se davam as 99, né? Porque elas não precisavam, elas não estavam sentindo nada. E com certeza aquela saiu, porque
Tinha uma mais assim, tímida, não dava valor muito a ela, que com certeza ela era mais simples, não tinha aquela lã que cobria todo o seu corpo, e talvez que elas ignorava ela. E foi empurrando, dando uma cabeçada numa, dando a cabeçada, a outra dava uma cabeçada nela, e ela foi se encolhendo, até que ela não aguentou e ela saiu do meio delas. Que muitas vezes, como está afligido, a pessoa sai do meio da multidão e vai se recolher no outro canto. Mas muitas vezes ela não se apega a Jesus. Aí ela sai da igreja, ela começa a procurar outro caminho. Mas este caminho que ela procura não é certo. Mas essa, o pastor foi atrás. E quando ele encontrou ela, e diz assim no 5, e achando e pôs sobre os ombros cheio de júbilo. Aquele pastor cuidou das feridas dela, cuidou do que ela precisava, levou para casa e deu o que ela precisava. Ele ensinou como ela podia proceder. Ele ensinou a palavra, o bom modo, e disse para ela: não se preocupe. E ele foi ensinando e dando alimento para ela, e ela foi crescendo, e ele cuidou dela, e dava comida para ela, e ela lá estava crescendo. Aquele pastor tinha amor, cuidou, tirou os carrapichos dela, cuidou das suas feridas. Quem é que não gosta de alguém cuidar dos seus ferimentos? Ou quando você está doente, ele está sempre do seu lado, cuidando bem de você, te oferecendo uma sopa, te oferecendo um chá, te oferecendo o que você precisa. Quando eu estou dizendo que ele não precisa, eu estou dizendo um da nossa casa, um nosso irmão, o nosso filho, ou o nosso marido mesmo. Ou a nossa esposa cuida bem, porque Deus deu uma esposa e um marido para que nós, zelasse por ele ou por ela. E assim este pastor fez com esta ovelha. Estava ali triste, ele agradava ela, foi crescendo, foi crescendo. Sabe por que ele cuidou dela? Para que ela não fizesse de mais besteira. Porque muitas vezes tem ovelha que o pastor toma ela, cuida dela e dá autoridade para ela cuidar e zelar um cargo. O que é que ela faz? Ela se acha. E daqui a pouco, ela está lá fora. E o pastor diz: eu fiz isso por ela, eu fiz isso por ele, e ele me deixou. Saiu para outro lado. Mas aqui este pastor pegou esta ovelha e cuidou das suas feridas. E ele diz aqui: e chegando a casa, reuniu os amigos, vizinhos, e disse-lhe: alegrai-vos, amigos, porque achei a minha ovelha que havia se perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele diz amigo, vizinho, se alegre, ele aceitou Jesus. Agora ele não é mais do mundo. Ele está no mundo, mas ele não é do mundo. E Jesus cuida desta pessoa, e este pastor continua cuidando, alegra com os amigos, e diz, ele está sustentando, dando-lhe a palavra. Porque quando um pastor pega ele tem que trabalhar bastante com ele, para saber como é que ele vai agir com o pastor. Ele não chega, o pastor não pode trazer receber e entregar as coisas de Deus na mão dele de qualquer jeito, porque ele não vai saber como fazer as coisas de Deus. Porque as coisas de Deus tem que ser com dedicação. Porque quando Deus entrega algo nas suas mãos, você faça bem feito.
E peça ao Senhor para Ele te dar graça, para Ele te sustentar, para Ele te dar unção, para Ele te dar sabedoria, para Ele te dar quando você chegar na frente, a gente sentir a presença de Deus nas suas palavras. Porque muitas vezes o pastor entrega ele chega, ele abre a boca, a gente não sente nada. Ele sabe, mas ele não tem unção. Eu sempre pedi ao Senhor, Senhor, meu Deus, me dê sabedoria, entendimento da tua palavra, para quando eu abrir os meus lábios, minha boca, aleluia, saia palavras verdadeiras, porque Deus e eu sei quem eu sou, o que falo com meus lábios e que não falo. Porque não uso os meus lábios para amaldiçoar, para dizer o que não devo falar. Então, meus lábios é para abençoar. Não há palavras negativas, porque aprendi aqui a verdade. A palavra do Senhor, nós não podemos estar louvando com a palavra e no mesmo tempo falamos o que não devemos. Mas a palavra do Senhor, assim como você abençoa, você guarde os seus lábios, porque quando você começar a se dirigir ao Senhor, você pede perdão, mas tem as consequências. Deus perdoa, mas há uma consequência, e quem vai saber que você é abençoado ou não é? Somos outros. Quem vai dizer que você é uma bênção nas mãos do Senhor é as pessoas, não é você. Quem vai dizer que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, não é você, é os outros que vai dizer quem é você, com o seu testemunho, com a sua ação. Como você reage, como uma pessoa pisa no teu calo. É assim que saberá quem é um filho de Deus, um cristão verdadeiro. Porque Deus sabe todas as coisas, mas não é assim. E aqui ele disse na palavra dele, aleluia, se alegrai com ela, porque ela estava perdida, e ele trouxe, e os amigos se alegraram, aleluia, com ele, porque ele se alegrou, porque ele cuidou. O pastor falou uma palavra, traga seus filhos para a igreja, porque não, ele, como ele disse, não é o pastor, não é o missionário que vai ensinar, são os pais dentro de casa que é o pastor dos nossos filhos, muitas vezes do nosso marido. A Raimundinha, a missionária Raimundinha falou que ela é pastora do marido dela e o marido dela é pastor dela, e tem que ser assim. E se tiver filho, tem que ser dos filhos. Os pais têm que ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, com amor, orar com eles, ensinar, porque fica no seu coração. Quando for lá fora que alguém vem contra ele, ele vai dizer, não, Deus não aceita isto é errado. Certamente aqueles palavrão que as crianças falam, misericórdia, me dá até nojo de ouvir uma criança daquela falar uma coisa daquela. Por quê? Porque é dentro da sua casa, os seus pais dizem, não é lá na escola não. Porque se for dentro da escola, quando ele chegar em casa e usar um daquele, ele vai dizer, aqui não, você ouve o papai falar assim? Não, papai, eu não vejo nem a mamãe, nem o papai falar assim. Então, meu filho, não fale. Eu tenho umas crianças, e se ela falar alguma coisa, eu digo assim, que palavra é essa? Ela, desculpe. Eu digo, você já ouviu eu falar essa palavra? Ela diz, não. Então você não fala. Você não fala. E a criança não fala. Eram 6 crianças. As crianças nunca ousaram falar palavrão na minha frente. E se elas vinham falar, eu dizia, não fale. Não gosto. Eu não falo, por que você vem falar aqui? Você pode falar lá fora, mas aqui perto de mim não. E as crianças não falaram, às vezes elas estão adultas,
e às vezes fala alguma palavra que eu não gosto, eu falo assim, que é isso? Elas já estão grandes, né? Casadas. Eu digo, eu não gosto desse tipo de palavra, não fala. E as crianças do mesmo jeito. Os seus filhos do mesmo jeito. Não ousa falar. Respeita. Chegou outro para falar palavrões conversando. Eu digo, por favor, não fale. Eu não gosto. Ele, desculpe. Tudo bem, não falou. Ela vai falar, é porque ela não gosta de falar isso. Ela é crente. Fala, tá bom, não fale. E a pessoa não fala. Recomendado às pessoas de dizer, não usa esse tipo de palavrão porque a Marlene não gosta. E a pessoa respeitou. Às vezes, quando ela não tinha jeito, ela falava, me pedia desculpa para soltar o palavrão dela. Mas me pedia desculpa primeiro para poder falar, porque ela queria falar. Quem não é da graça, gente, fala o que quer. Mas se você anda, é assim que Deus gosta. Os seus lábios têm que ser ungidos para falar, se dirigir ao Senhor. Não pode falar de qualquer jeito. Nem mesmo falar do irmão também é pecado. Diz o Senhor, diz a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui diz assim, 7, diz que assim haverá maior alegria no céu por um pecador do que se arrepender de que por as 99, justo que não necessita de arrependimento. O justo não precisa de arrependimento, não? Porque ele é justo? Porque somos justos, não precisamos de arrependimento? Precisamos. São as que nós precisamos. E o Senhor diz que o justo, muito justo, ficará. Porque Ele diz que é justo e não precisa de se arrepender. Todos nós precisamos de se arrepender. Seja justo, seja certo, seja correto, mas tudo você tem que pedir perdão ao Senhor. Porque aquele que não diz que é justo, não precisa de se arrepender, ele já está pecando. Porque temos que se arrepender, que na terra não há nenhum justo perante Deus. Não há nenhum. Todos são pecadores. Todos. Não há, não tem. Na face da terra, eu só ouvi falar de Enoque, que Deus arrebatou, mas não fala que ele pecou. Abraão pecou, Isaac pecou, Jacó, todos pecaram. E eu li, reli, eu digo, mas meu Deus, Abraão, amigo de Deus, ele pecou. Mas o Senhor perdoa. Mas Deus perdoa o pecador. Ele ama o pecador, mas Ele não gosta do pecado. Deus ama qualquer um, mas Ele não ama o pecado. Ele não ama o pecado. Ele ama o pecador. Ele quer todos que os pecadores se arrependam. Aquele que se arrepende, entrará no céu. Mas ele diz, muitos justos, na igreja que achamos que somos justos, ficará e o pecador entrará. Esse entrará a prostituta, entrará o assassino, entrará todos eles, e aquele justo que fica orando o Senhor, ficará. Aquele que fala em mistério, aquele que estende a mão, cura, aquele que faz
maravilha, faz levantar paralítico, ele ficará. Diz a palavra do Senhor. O que é que diz a palavra, né? Mas, Senhor, eu fiz tudo isso. Fiz tudo isso, Senhor. O que é que ele vai dizer? Ele era justo, ele fazia milagres. Era uma maravilha, a multidão andava atrás dele. Coloca a mão sobre a minha cabeça, ora pela minha fazenda, ora pelos meus negócios, ora por isso, ora. E ele orava e aquele prosperava, mas ele mesmo não entra no céu. Ele fala a palavra, o pecador se arrepende, ele ganha multidões e multidões, mas ele fica. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É isso, a palavra diz assim. Esta é a palavra verdadeira. Não adianta você, para nós, meus irmãos, entrar no céu, nós precisamos, sabe de quê? Obedecer. Jesus gosta que obedeça. A vitória do crente é obedecer à palavra. Não importa do jeito que ele ande, se ele é pobre, se ele é rico, mas ele obedeça. Se ele desobedecer, ele fica. Porque a vitória do crente é a obediência. Eu ouvi o pastor falar para um jovem aqui, sentado ali. Mas se ele andar correto, se ele obedecer, ele será próspero em tudo. Porque é com a obediência e a fé. Se duvidamos, já era. Não tem fé, como ele falou. Que cruzada maravilhosa que eu já assisti aqui. Porque peguei para a minha pessoa. Amei esta palavra, esta cruzada, porque falou muito comigo em relação à palavra e à obediência à palavra de Deus. Eu digo, é a obediência que a gente vence, que temos vitória e sucesso no pouco que temos. Deus multiplica. E o que você entrega para o Senhor, você não puxa com esta mão. Com essa, né? Você dá com essa e puxa com essa. Não puxe. Tudo que você tem, se você tem que entregar para o Senhor, entregue com amor. Esse não é teu, pode acontecer o que for, mas este é do Senhor. Não meta a mão. Se for possível, nem peça emprestado dele. Eu sou assim. Se tiver ali, eu estou precisando, eu não peço emprestado. Não, depois eu entrego, porque eu tenho, eu vou colocar aqui. Não peça emprestado, é dele, não vai te faltar nada. Aquele ali está ali, é dele. Entrega o que é do Senhor. Não fique com nada, como disse o pastor. O que ele é dele. O que é seu, é seu. Você ganha mais de que 10%? O que é que você dá para o Senhor? Você fica com 9%. Olha, gente. Se você olhar, é muita coisa, não vai te faltar nada. Nunca me faltou nada. Quando eu entendi, e quando eu saí dos caminhos do Senhor, uma voz me disse: por que tu vai voltar, que você o teu salário é só para aquilo ali, para tu entregar. Tu vai trabalhar só para dar para a igreja? É? Foi assim. E eu disse, não, porque eu já sabia. Me sinto próspera. Com um pouco o Senhor multiplica. É maravilha, gente. Porque aquilo que Ele disse para mim entregar é dele, não é meu. E é com tanto amor que eu entrego. Não sinto falta de nada. Para onde vai, é do Senhor. Estou entregando, é para o Senhor, não é para o homem. E tem muita gente que luta por causa disso. Por que serve para a igreja os dízimos e as ofertas? É para cuidar da igreja. Olha que igreja bonita, porcelanato, lindo, né? Não vejo uma mancha, né? Louvado seja Deus. Por quê? É para isso que serve o dízimo. É para isso que serve as ofertas também. Para cuidar da igreja, para pagar tudo que a igreja precisa.
A igreja precisa ser linda, gente. Não precisa de ser de qualquer jeito, não. É do Senhor. E tudo que entrega nas mãos dele, ele zela. E agora você pega as coisas do Senhor e faz de qualquer jeito? E você vem pegar as coisas do Senhor desmantelado? Não toque. Você saberá o que vai acontecer com você. Quando a pessoa estiver minguando, alguma coisa aconteceu. E você não sabe por quê. Não entre neste altar de qualquer maneira. Me convidaram para subir aqui. Eu disse, não, eu tenho um negócio com Deus ainda aqui na palavra. Eu me santifiquei na palavra. E vou continuar, que era para eu poder ficar aqui. Sentada aqui. Como o pastor fala, de honra, né? Honre a palavra do Senhor, que você será honrada. Louvado seja Deus. Mas não chega aqui de qualquer jeito. Coração fechado e subir aqui sem ninguém saber. O pastor não sabe, mas Deus sabe, meus irmãos. Muitas vezes a obra não vai para frente porque tem alguém desmantelado no meio do altar, sentado no altar. Meus irmãos, é desse jeito. A igreja começa assim, ó. Não habita em lugares sujos. E dizer que Deus está, Ele não está. Quando Deus está, a gente sente a presença. Pastor Roberto, quando repreende, eu sinto por dentro de mim, chega e fala assim, ó, parece que eu tenho pelo por dentro de mim. É a unção de Deus, é a testificação. Quando é revelada aqui no altar, é homem de Deus, né? Então a gente, como eu já ouvi, não toque no ungido do Senhor, porque você minguará. E você não sabe o que acontece. Mingua na sua casa, mingua na sua vida, você não tem mais disposição para ler a palavra do Senhor, que parece que não sobe. Parece que é de bronze as tuas palavras. Eu sei muito bem isso, gente. A gente está orando e a palavra está bem aqui, ó, não sai nada. Eu digo, Jesus Cristo, o que é isso? Meu Deus, é reconhecimento, viu? A gente tem que reconhecer que a gente é pecador e está fazendo as coisas erradas. Às vezes não é nem muito errado, mas também deixar aqui dedicar ao Senhor. Ir para aquele tal daquele negócio do zap, misericórdia, Jesus, me ajuda. Meus irmãos, é uma perda de tempo, gente. Vai olhar aquelas coisas ali. Eu fiquei, eu fiquei embriagado, só vendo besteira ali, não besteira, assim, aquelas coisas que vêm interessantes, um monte de coisa. Eu olhei assim, eu fiquei embriagada com aquilo. Quando eu olhei assim, eu digo, Jesus, eu lembrei da cruzada. Eu digo, Jesus, espera aí. Tome bastante versículo para você ler. Eu digo, Jesus, me perdoa.
E a palavra está aqui no meu coração batendo. Busca primeiro o reino de Deus, segundo as outras coisas. E eu aqui, ó. Acha que não é, irmão? É isso, Jesus fala. Ele não só fala só para mim, não. Fala para todo mundo. Eu sei que todo mundo tem. E é verdade, a gente fica embriagado com aquele passatempo ali e a palavra de Deus ficando. Olha, se eu tivesse passado tempo, eu não estaria aqui, Jesus. Que eu acho tão bom falar de Jesus, gente. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Se eu pudesse, gente. Mas ele está sabendo, viu? O inimigo sabe. Pega ali, menina, vai lá, embriagar um pouquinho ali. Aquele tempinho tu vai, ó. Eu digo, tá bom, mas eu levo, tô aqui na palavra. Gente, é triste, eu vou dizer que é triste. O pastor falou, pega aquele celularzão ali, ó. Vixe, né? E eu que não sei nem mexer naquele troço, mas eu sei passar assim, ó. Igual criança, ó. E o tempo estava lá, ó. E o tempo estava lá, viu? E só passando, ó. Não sabia mexer no negócio. Aí passava assim, e eu ficando. E eu percebi dentro de mim, eu digo, meu Deus, eu estou embriagada, chega, eu estou assim. Chega, meus olhos ficam só assim, eu digo, opa, tem coisa errada. Jesus de Nazaré, espera aí. Coisa errada. Vai ler a palavra de Deus, vai passar o tempo com a palavra de Deus, a melhor coisa, você se embriaga com a palavra e vai falando. Eu digo, em 3 dias, eu já cheguei, ó, em 41 de Gênesis, viu? Tá pensando o quê? Para aprender, para ficar embriagado com aquelas porcarias ali, viu? Besteira, não leva nada. Eles estão ricos e eu aqui, ó. Meu Deus do céu, tenha misericórdia da nossa vida. Eu digo da nossa vida, tá, gente? Que nós somos todos iguais, irmão, em Cristo Jesus. E todos nós temos essa telinha na mão. Todo mundo, da criança, o adulto e as pessoas mais assim, mais um pouquinho de idade que eu, né? Uns 60, né? Aí, né? Eu estou chegando perto dos 60, gente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E eu vou finalizar aqui, gente. Louvado seja o nome do Senhor. Deus seja louvado. E aquele pastor pegou aquela ovelhinha e levou e tratou, e ela ficou salva em Cristo Jesus. Porque somos nós, gente, que somos pecadores. E Jesus chama e trata e cuida das feridas. Olha, quando a gente vem para Jesus é um trauma insuportável. Meu Deus do céu! E Deus cura tudo aquilo, gente. É os traumas do passado, é a vida emocional, é tudo isso, Ele cuida, Ele trata, gente. Quando você pensa que não, você está livre de tudo aquilo. Não deixe, não pegue de volta nada. É igual quando você dizer assim, Deus, eu entrego fulano nas tuas mãos. De repente você está tirando aquilo das mãos de Deus. Aí você paga preço por causa disso. Senhor, faz a tua vontade na vida dele. Mas nunca peça para Deus que ele volte quebrado, tá? Porque o trabalho é pior, viu? E você não vai aguentar. Não peça assim não, viu? Deus, traga salvo, Senhor, que ele possa andar. Não deixe em cima de uma cama, não. Que é só trabalho, viu? Não peça a ninguém. Jesus quebra a perna dele, Jesus quebra a perna dela, para ela poder não ir para aquele lugar, Jesus. Vai, Jesus, toma, Jesus, bate nela, Jesus. Aí a bichinha chega quebrada, com gesso na perna, e você cuidando, perdendo seu tempo com ela, né? E ela chorando, ai mamãe, tá doendo. E a mãe com o coração, que mãe é uma coisa besta, o coração fica assim, oh meu Deus, dá beijinho e tudo mais. Você não pediu para Jesus quebrar a perna dela? Não peça, gente, para vir ninguém quebrado não, viu? Não peça. Peça para ele vir inteiro, salvo, remido e lavado no sangue do Cordeiro, pregando a palavra de Deus, viu? Deus é fiel. É assim que a gente tem que pedir a Deus. Não peça ninguém quebrado, seja ele quem for. Bota ele em cima de um leito, Jesus, para tu ir lá para o hospital. Para você ficar lá no hospital, passando madrugada lá naquele hospital, hein? Cheio de doença, em tempo de pegar uma enfermidade. Misericórdia, gente. Vamos aprender a orar e pedir pelas pessoas. Não é assim, não. Ora,
Jesus faz assim com meu marido, para ele aprender, para ele ir para a tua palavra. Não pede não, gente, que é misericórdia. Jesus tem misericórdia dos crentes que pedem esse tipo de coisa. Jesus de Nazaré. Meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. E assim, meu pessoal, e toda a multidão vem em Jesus. Todos os pecadores vêm em Jesus. E até hoje os pecadores vêm todo mundo para Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém?